Olá, professora. Meu nome é Nicole e eu venho aqui novamente, como forma de repor a atividade de outro dia que eu faltei. Nesse dia em específico, eu tive que realizar um exame de sangue e não pude comparecer à sala de aula para a realização da atividade, da dinâmica proposta no dia. Então, hoje eu vou apresentar sobre o tema de equidade para pessoas idosas na atenção à saúde, um pouco dos desafios e perspectivas, com base no artigo que a senhora colocou no SIGA, que vai discutir um pouco do preconceito etário na saúde, os seus impactos e os caminhos possíveis para a gente conseguir promover uma sociedade mais justa e inclusiva para todas as idades. Para introduzir o tema, eu gostaria de citar um pouco que o número de idosos ele cresce rapidamente no Brasil. Em 2009 já eram mais de 21 milhões de pessoas, o que representava mais de 11% da população, e as projeções elas indicam que esse contingente continuará aumentando, No entanto, apesar dessa realidade, a sociedade e os serviços de saúde eles ainda não estão totalmente preparados para lidar com esse fenômeno, e é nesse contexto que surge a importância da gente refletir um pouco sobre o preconceito etário, e os seus efeitos. Então, a gente tem primeiramente o conceito de ageísmo, que foi criado pelo gerontólogo Robert Butler em 1969 para descrever o preconceito e a discriminação baseados na idade, No Brasil também utilizamos termos como idadismo, velhismo, ancianismo, mais recentemente etarismo, que está muito em alta, as pessoas falando, E esse preconceito pode atingir tanto idosos quanto outros grupos etários, mas é especialmente marcante contra pessoas mais velhas. E assim, como racismo ou sexismo, o etarismo ele também gera exclusão social e limita direitos. Trazendo um pouco aqui dos estereótipos e representações sociais, grande parte desse preconceito vai se sustentar justamente nisso. Entre os estereótipos negativos, a gente tem a ideia de que idosos são incapazes, improdutivos, senis, mas também tem os chamados positivos, como associar todos os idosos à sabedoria, à docilidade, e mesmo esses que parecem elogios, eles também são prejudiciais, porque acabam colocando as pessoas em uma caixinha, desconsiderando a sua individualidade. Outro exemplo vai ser a estereotipia compassiva, quando a gente trata os idosos de forma paternalista, chamado de vovozinho, senhorzinho, que vai acabar, de certa forma, diminuindo a sua autonomia. E aí, no mundo ocidental, o envelhecimento costuma estar ligado à saída do mercado de trabalho, geralmente pela aposentadoria. E isso gera uma exclusão e desvalorização social, como se a velhice ela fosse sinônimo de inutilidade. Numa sociedade marcada pelo capitalismo e pela produtividade, o idoso ele vai ser muitas vezes visto como alguém que já não contribui, que não tem mais um valor agregado. E isso vai favorecer desigualdades, Essa marginalização, ela reforça o preconceito e dificulta a integração intergeracional. Quanto ao preconceito na saúde, o campo da saúde ele é um dos locais que o preconceito etário vai se manifestar de uma das formas mais dolorosas. Muitos dos profissionais eles tendem a naturalizar doenças ou dores em idosos, tratando-as como se fossem inevitáveis, E por isso eles deixam até de investigar as causas, favorecendo ali o sofrimento daquele idoso. E essa postura ela é chamada de gerontofobia sanitária. Esse termo ele é utilizado para descrever essa prática. E também existe a crença de que investir na saúde dos idosos não vale a pena, já que eles não são mais produtivos, eles já estão aposentados, já não tem mais esse valor agregado. E isso vai ali favorecer práticas discriminatórias, como a negação de recursos, o subdiagnóstico e até mesmo a limitação de tratamentos. E, infelizmente, o campo da saúde ele é um âmbito que valoriza muito essas práticas etaristas, infelizmente. Já quanto aos efeitos do preconceito etário, a gente tem impactos muito profundos, No plano individual, ele vai reduzir a autoestima, compromete a autonomia e isso pode acabar levando ao isolamento social. Também influencia na saúde física,
Alguns estudos eles mostram, inclusive, que idosos com uma percepção positiva do envelhecimento, eles vão viver em média 7 anos e meio a mais do que aqueles que internalizam visões negativas. E aí, no plano coletivo, o preconceito etário ele vai dificultar a implementação de políticas públicas adequadas, porque muitas vezes os gestores veem a saúde da infância como um investimento, mas a dos idosos, muitos deles veem como se fosse um gasto sem retorno, né? Já que volta novamente para aquela pauta de que eles são improdutivos, que eles não fazem mais a economia girar, em palavras mais coloquiais. E aí, né, eu separo também aqui alguns desafios e perspectivas que entram que são o foco principal, assim, do tema abordado, né, na apresentação. E aí a gente tem alguns desafios muito importantes. O primeiro vai ser ali a formação de profissionais de saúde capacitados para poder lidar com o envelhecimento em toda a sua complexidade, não apenas no aspecto biológico, né, mas também assim trabalhando fatores sociais e psicológicos. O segundo vai ser superar o modelo biomédico tradicional, né, já que tende a focar apenas em doenças e deveria sim adotar uma abordagem integral e interdisciplinar, né? Outro ponto vai ser a necessidade de fortalecer políticas públicas inclusivas, como a gente tem a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, né, garantindo direitos e acesso equitativos aos serviços. E, por fim, né, é essencial combater a desinformação e desconstruir os estereótipos para promover, de certa forma, uma cultura de valorização da velhice ou, pelo menos, mitigar os efeitos do etarismo, né? Construir pouco a pouco uma sociedade melhor para a pessoa idosa. E aí, para concluir, né, a gente consegue perceber que o preconceito etário, ele restringe as possibilidades de um envelhecimento saudável, né, seja por negar oportunidades sociais, seja por limitar o acesso à saúde de qualidade. E aí a velhice ela não pode ser vista como um sinônimo de incapacidade, né? Mas sim como uma fase da vida marcada por uma diversidade e por potencial, né? Não é porque a pessoa está aposentada, por exemplo, que ela já perdeu o seu valor. Ela tem outras áreas da vida que ela pode focar e que ela pode se diferenciar, né? Então, promover a equidade significa garantir que os idosos tenham voz, autonomia e acesso digno aos cuidados de saúde. Então, o desafio ele acaba sendo coletivo. A gente precisa construir uma sociedade para todas as idades, onde envelhecer seja reconhecido como parte natural e valiosa da experiência humana. Então é isso, muito obrigada pela atenção, até mais.